Estamos dando início agora ao nosso curso de Matemática Básica. Agora estamos no módulo 2, essa é a aula 1 do módulo 2, tá? Então nós vamos agora para a questões de álgebra, né? Vamos ver o que envolve álgebra. E nesse módulo 2 nós vamos ver o seguinte, nós vamos ter aqui a introdução, depois nós vamos trabalhar operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas e depois exercícios. E eu quero lembrar a vocês que eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você poder ter acesso ao Google Sala de Aulas, porque é nesse Google Sala de Aulas que eu estou deixando as listas de exercícios e também um teste ao final do módulo para que você possa verificar como está o seu andamento no nosso curso de Matemática Básica. Então não deixe de acessar, pegue lá a sua lista de exercício, porque mais importante do que ver os vídeos, né? É claro, você tem que ver o vídeo que é para você poder entender, mas mais importante que isso é você, além de ver os vídeos, mais importante é você praticar. É você pegar as listas de exercícios e resolver lá os exercícios, tá bom? Você tem que praticar. E se você praticar, resolver todos os exercícios da lista, não tem outra saída. Só a única saída vai ser aprender matemática, tá ok? Então vamos dar início aqui ao nosso curso de Matemática Básica, módulo 2, álgebra, e a nossa primeira aula. Então vamos lá. O que é a álgebra? A álgebra ela é considerada a aritmética simbólica. E por que isso? Porque ao invés dela utilizar números, ela utiliza letras para representar números. Né? Algumas pessoas falam até assim, a matemática era fácil até colocar letras. Na verdade, o que ocorre é que as letras são inseridas, são colocadas para poder facilitar o trabalho do matemático, né? O trabalho dos cálculos. Por incrível que pareça, as letras vieram para facilitar. Veja só. Observa aqui comigo esse retângulo, cuja base é 4 e a altura é 2. Como é que nós calculamos a área desse retângulo? A área desse retângulo vai ser igual a 4, ou seja, a base, vezes 2, ou seja, a sua altura. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a área desse retângulo aqui é igual a 8 centímetros ao quadrado. Então, como é que nós representaríamos algebricamente? Olha o termo aqui, ó. Algebricamente. Como é que a gente representaria algebricamente a área desse retângulo? De modo geral, a gente representa a base, né, de um retângulo por B, pela letra B que está aqui. E a altura, uma altura do retângulo, né, um retângulo qualquer no caso, a altura a gente representa pela letra H. Ficando assim, ó, a área é igual a B vezes H. Ou seja, a base vezes a sua altura. Então nós podemos representar dessa forma aqui, com esse pontinho no meio que simboliza, né, que é o símbolo de multiplicação. Ou então a gente pode representar dessa forma aqui, ó. Não precisando colocar aquele pontinho. Então, na álgebra, quando duas letras estiverem juntas, o que isso indica? Isso indica que essas duas letras elas estão multiplicando. Ou ainda, se você tem na álgebra um número junto com uma letra, isso indica que esse número está multiplicando com essa letra. E eu não preciso colocar o pontinho aqui para saber que eles estão multiplicando. Então, toda vez que você vê duas letras juntas, ou um número e uma letra juntos, tá? Isso quer dizer que eles estão multiplicando entre si. Agora, a gente não pode representar dois números juntos e dizer que eles estão multiplicando. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, e dizer, isso aqui é 2 vezes 5. Não, isso aqui não é 2 vezes 5, aqui é 25. Agora, isso daqui é 2 vezes 5. Porque o número 2 e o número 5 estão separados pelo pontinho. Aí sim a gente indica que está multiplicando. Agora, se tiver duas letras juntas e um número e uma letra junta, você já deve saber, já deve olhar que ali estão multiplicando entre si. Tá ok? Como é que são chamadas essas letras aqui? A letra B, que é a base, e a letra H, que é a altura. Elas são chamadas de variáveis, porque elas variam. Né? Você pode atribuir valores para essas letras. Pode, por exemplo, a gente calculou uma área em que a base é 4 e a altura é 2. Mas a gente poderia variar, mudar. Colocar a base 5 e a altura 6.
Não importa, a gente poderia estar variando. Por isso que elas são chamadas de variáveis. Observa aqui o exemplo. Qual é o número cujo dobro, adicionado a 5, dá como resultado 25? Para a gente poder fazer esse cálculo aqui, a gente vai utilizar-se da álgebra. Tá? A gente vai utilizar-se da álgebra. Por quê? Porque nós vamos representar por x esse número desconhecido. Então nós vamos ter que esse número desconhecido, né, que ele pergunta aqui ó, no início, qual é o número, esse número estamos chamando de x, estamos utilizando a álgebra para poder descobrir que número é esse, onde essa letra x ela é chamada de incógnita. Por que é chamada incógnita? O que significa isso? Incógnita significa um valor desconhecido. Eu ainda não sei qual é o valor de x. Eu vou fazer os cálculos ainda, eu vou montar a minha expressão, a minha equação algébrica, para poder descobrir que letra é essa. Então, até eu descobrir, essa letra x é chamada de incógnita. Então, qual é o número cujo dobro, ou seja, 2x, e eu retomo. Observa que está o 2 junto do x. Ó. Eu não estou separando com um pontinho, indicando multiplicação. Porque só o fato de estarem juntos já indica que estão multiplicando. Então, 2x adicionado a 5 dá como resultado, ou seja, é igual a 25. Logo, nós vamos ter que 2x vai ser igual a 25 menos 5. Por quê? Porque o 5 desse lado aqui da igualdade ele está positivo e passa para o outro lado negativo. 2 vezes x, ou 2x, a gente não costuma falar 2 vezes x, a gente fala 2x. Tá? 2x é igual a 25 menos 5. É igual a 20. Agora observa que o 2 ele está multiplicando o x, né? Ele está aqui multiplicando o x. Então ele vai passar para o outro lado de que forma? Dividindo. Ficando assim, ó, x é igual a 20 sobre dividido por 2. Logo, x é igual a 10. 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, qual é esse número desconhecido? Qual que é o valor dessa incógnita? Que agora não é mais desconhecido. X é igual a 10. Se você substituir o 10 no lugar do x, ficando assim, ó, 2 vezes 10 mais 5, o resultado tem que dar 25. Então vamos lá, 2 vezes 10, 20. 20 mais 5 é igual a 25. Então a resolução aqui dessa equação algébrica está correta. Então o valor da incógnita x é igual a 10. Vamos ver agora as questões de expressões algébricas. São expressões matemáticas que são formadas por letras ou números e letras. Tá? Então você tem uma expressão algébrica, pode ter uma letra com outra letra. Por exemplo, AB, A vezes B é uma expressão algébrica. Ou pode ter números, por exemplo, 2xa. É uma expressão algébrica, tem número e letras. É uma outra expressão algébrica, esse é o exemplo que eu dei aqui. Vamos ver mais exemplos aqui que eu coloquei. Nós temos aqui, ó, menos 9a ao quadrado b. Eu não preciso dizer que é menos 9 vezes a ao quadrado vezes b. Quando eu falo menos 9a ao quadrado b, eu já sei que está tudo multiplicando, tá? No caso, essa expressão algébrica aqui, ela é formada por um termo. O único termo aqui que nós temos aqui, ó, menos 9a ao quadrado b, é um termo. Ou seja, como é que nós chamamos essa expressão algébrica aqui, formada por um termo? Chamamos ela de monômio. Então, uma expressão algébrica formada por apenas um termo, né, ela é chamada de monômio. Então vamos conhecer mais detalhes da expressão algébrica. Olha só, o menos 9, como é que ele é chamado? Ou seja, o número que está junto da letra. Ele é chamado de coeficiente numérico. O menos 9 é o coeficiente numérico. Então, o número que vem multiplicando as letras numa expressão algébrica, eles são chamados de coeficientes, de coeficiente numérico. E como é chamado o a ao quadrado b? Ele é chamado de variável ou parte literal. Percebe isso?
Ele é chamado de variável ou então parte literal. Então nós temos o seguinte, quando nós temos dois ou mais monômios, onde esses dois ou mais monômios possuem a mesma parte literal, eles são chamados de monômios ou termos semelhantes. Então, quando você tem dois ou mais monômios que têm a mesma parte literal, esses monômios são chamados entre si de termos semelhantes. Observe aqui os exemplos. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu só mudar a cor. Menos 2A e 14A. Menos 2A e 14A são termos semelhantes. Por que isso? Porque eles possuem a mesma parte literal. Que no caso, a parte literal do menos 2 é o quê? É o A. A parte literal do 14, A é o quê? É o próprio A. Outro exemplo. 4x ao quadrado y e 3/7 x ao quadrado y. Eles são termos semelhantes porque a parte literal daqui, do coeficiente numérico 4, é x ao quadrado y. E a parte literal do 3/7 é x ao quadrado y. Então, os dois são chamados de termos semelhantes. Os dois são termos semelhantes. Agora, nós temos aqui três monômios. Onde nós temos aqui, ó, o coeficiente numérico aqui é menos 1. O 1 não aparece, né? Mas quando não aparece é porque o 1 está ali. Então, é menos 1, o coeficiente numérico. A parte literal, A ao cubo B ao quadrado, ou A ao cubo vezes B ao quadrado. A parte numérica aqui é 8 e a parte literal A3B2. A parte, o coeficiente numérico aqui 11 e a parte literal A3B2. A ao cubo B ao quadrado. Então são termos semelhantes. Qual a importância de reconhecer um termo semelhante, né, entre monômios, entre polinômios, que nós vamos ver o que é um polinômio? A importância de saber é que você vai poder somar ou subtrair os termos que são semelhantes. Então, quando os termos forem semelhantes entre si, você pode somar ou subtrair entre eles. A gente vai ver exemplo disso aqui. Assim, nós temos o seguinte, que qualquer expressão algébrica formada pela adição, a gente pode colocar subtração também, de monômios, ela é chamada de polinômio. E o que é o valor numérico de uma expressão algébrica? O valor numérico de uma expressão algébrica ele é obtido quando você substitui as variáveis por números e você depois efetua as operações indicadas. Por exemplo, a pergunta é: qual é o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 5x mais 6 para x igual a menos 3. Então, qual é o valor numérico? Então, o que a gente faz? Substitui o valor numérico pela letra. Tá? Substitui a letra pelo valor da letra que foi dado, que é menos 3. Então, a dica que eu dou para quando você for substituir, sempre colocar entre parênteses. Então, nós temos x ao quadrado, abre o parêntese, isso aqui vai ser igual, coloca menos 3, porque menos 3 é o valor de x, isso aqui ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 3 mais 6. Então, a gente vai fazer esse cálculo e o resultado que a gente chegar, ele é chamado de valor numérico. Logo, isso aqui vai ficar igual menos 3 ao quadrado. Aula de potenciação, está lá no módulo 1, que vai dar 9 menos 5 vezes menos 3. Multiplicação de números que têm sinais iguais. Então, o resultado vai ser o número positivo. 5 vezes 3 é igual a 15. E isso mais 6. Isso aqui vai ser igual a 9 mais 15 é igual a 24. E 24 mais 6 é igual a 30. Ou seja, 30 é o valor numérico dessa expressão para x igual a menos 3. Então, se a gente colocar x igual a qualquer outro valor, a qualquer outro número, então o valor numérico vai mudar consequentemente. Tá ok? Então, essa foi a aula 1. Logo mais, a gente vai estar juntos aqui na aula 2.